Eu escutei uma frase, eu te passo a bola, Cláudia, mas você falou uma frase, não sei se vai inspirar as pessoas, que eu escutei assim, com relação aos filhos, nós não temos que pensar em deixar herdeiros, mas sucessores. O Eduardo gostou? Cláudia, quer falar alguma coisa? Porque senão eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo aqui. Não, eu só queria dizer que é esse o ponto que o Sidney falou, é o ponto da orientação. Tá lá, eles precisam, né? A gente precisa encontrar esse ponto, porque assim, a própria forma como a sociedade está colocada é uma forma que não favorece isso, né? Mas isso não significa que eles não tenham que lidar com essas capacidades e que eles não vão desenvolver essas capacidades. Eu acho que até os próprios eventos que vão acontecendo, né? Por exemplo, a pandemia, né? A pandemia é uma situação difícil que tá todo mundo lidando, mas nós que não somos nativos digitais, nós estamos sofrendo muitíssimo mais do que eles, né? Porque eles já estão habituados a uma certa questão. Então, assim, tudo isso vem para desenvolver também essas habilidades, né? E para estimular coisas que estão ali, mas estão adormecidas e precisam de orientação, precisam de serem buscado ali, mas eles têm sim condição de dar uma boa resposta para a gente. Eduardo, você consegue traçar um perfil dessa mocidade, então, hoje? Cara, na verdade, eu diria para vocês o seguinte, quando vocês me convidaram para o tema, na regeneração, eu fiquei bastante contente, porque, em parte, é um assunto que me interessa muito, tentar compreender, né, não o mundo de regeneração já maduro, como a gente poderia observar, né, na literatura espírita, através de algumas referências de outros mundos, outros planetas, mas tentar mais ou menos pegar, assim, o comecinho da coisa, né? O bem começando, de alguma forma, a tomar protagonismo e tal, e começar, né? Você vê o mal sendo expurgado, e esse é o momento que a gente vive, e quem acompanha esse capítulo, por exemplo, da Gênese, que é o último, né, o 18º capítulo, você realmente percebe que são vários fatores no mesmo momento para essa transição, para acelerar, mas os sinais que estão descritos lá é o meu maior esforço de tentar enxergar para ficar atento, né? Não só pensando em causa própria, mas também para, de alguma forma, contribuir, colaborar, alertando ou estimulando, né? Até o nosso próprio, dentro do nosso próprio lar, que são as pessoas que a gente mais ama, e expandindo entre sobrinhos, e aí você vai expandindo o leque. E eu digo para você o seguinte, uma das características que me chamou a atenção dessa nova geração é que estamos num momento onde as redes sociais, não só as redes sociais, mas assim, o mundo digital, ele gera lastros. Então, o que significa? Se você for fazer um exercício de dedução, imaginar que você está recebendo espíritos que vieram de uma origem onde eles têm um outro padrão, como está citado lá, uma moral, eles não são santos, mas eles já têm um padrão de moral e justiça mais aguçados, mais desenvolvido. Se eles chegarem para cá, e provavelmente muitos destes que estão aqui chegando, que vieram às vezes como os antigos exilados de capela, eles às vezes vieram até de um planeta numa situação tecnológica até mais avançada em termos de comunicação, interrelacionamento. Eu diria que eles observam que tudo que os seus pais falam, fazem na frente de alguns e não falam ou não fazem em outros contextos, e hoje você tem esses rastros deixados quase que omnichannel, né? Ou seja, você tem vários canais que em algum momento a contradição ela vaza, né? Aí, malandro, aí que você vê o jovem ficando assim em parafuso, e se ele não vê, né, dentro do próprio seio mais próximo, que da onde nascem os líderes, as maiores e mais fortes influências, se ele não vê uma certa coerência, ele muitas vezes por respeito, cada um vai ter a sua joia de Deus com um perfil, né? Uns vão ser mais
vão reivindicar mais, outros vão ficar mais tímidos ao se confrontar com seus pais, mas todos vão sentir o impacto, pode até não demonstrar muito explicitamente, mas todos, certamente, eu diria que eles vão sentir esse impacto dessa desconexão entre o falar e o fazer, ou faz de um jeito e faz de outro, em contexto diferente, essa seletividade que a gente vive. E aí, ele vai começar, de alguma forma, ele pode ceder em algumas partes, e assim, a gente sabe que ninguém regride, né? Não existe a questão, né, retrógrada. Porém, mas você meio que pode tumultuar o meio de campo, deixar aquele período de patinação, né, onde fica patinando. Então, é por isso que eu acredito que a gente vai demorar um tempo. Eu também sou otimista como a Cláudia, mas eu compreendo muito bem as palavras do Sidney, e aí eu tento fundir, né, essas duas realidades exatamente para tentar achar um ponto onde a gente possa, de alguma forma, andar dentro desse campo desconhecido, pelo menos minimamente seguros. E aí que eu faço um esforço e muito para compreender todos esses sinais descritos na Gênese, né? E aí eu observo a questão da pandemia, a questão do orgulho, a questão do egoísmo, né? O momento digital, como que a gente consegue trabalhar esse nosso seletismo, né? Essa nossa seletividade, perdão, né? Então, eu diria que o jovem, ele realmente vai sofrer. Se eu tivesse nascido hoje, nossa, conhecendo um pouco da minha mente inquieta, eu teria pirado o cabeção, cara. Não sei se eu seria, né, tão espírita como eu me sinto, né, nascendo da época 2000 para cá. Eu penso assim, né? A gente fica falando de regeneração, né, dos jovens na regeneração, mas o que é regeneração, né? Onde o bem predomina. Existe o mal ainda, mas o mal não predomina. Quando expiação de provas, o mal predomina. E quando a gente fala de regeneração, a gente acha que é um boom, né? Que já a gente vai entrar no mundo perfeito. E aí a gente cria uma expectativa irreal. Eu acho que essa expectativa é muito ligada com essa relação dos pais com os filhos, né? A gente estava falando, às vezes os pais enchem as crianças de tantas atividades, porque sonha que ele tem que ser alguém muito importante na vida. Mas às vezes ele desrespeita os talentos que aquela criança traz. Porque fica tão abafado ali dentro dela, ela tem tantas atividades que os talentos, aquilo que ela trouxe de talento, ela não consegue expor. Então, porque é cheia de coisas, cheia de expectativas, né? Do que está fora, do que é externo, do que é desse mundo material. E eu acho que num planeta de regeneração, onde o bem predomina, é uma coisa muito natural, é algo que vai ser trazido com muita naturalidade para a gente, né? Eu percebo na questão dos animais, que hoje a gente percebe como que eles amam os bichinhos. Se falar que vai deixar um cachorrinho preso, imagina. Eles não conseguem imaginar que antigamente a gente deixava o cachorro na coleira. Não consegue. Eles acham isso horrível, né? Igual a Cláudia falou, quando fala de preconceito racial, eles ficam pensando até por que a gente fala sobre isso. Por que fala tanto de preconceito? Porque é uma coisa que para eles já dominaram, eles não têm, assim, eles não ficam pensando, questionando, discutindo assuntos que para eles já está muito esclarecido, muito bem resolvido, na verdade, né? Então, às vezes eles não entendem certas conversas, às vezes a gente está aqui discutindo um assunto assim, está acontecendo isso, mas por que está discutindo isso? Né? E é como o Zé falou, eles têm questionamentos muito simples, muito natural. Então, às vezes a gente se perde assim em dificuldades, em discussões que para eles é horrível, para eles é um sermão. Então, eu acho que eles assim, você tem que ser rápido nas respostas. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Por que tem que fazer isso? Por conta disso. Né? Não assim ficar questionando, dando palestra, falando muita coisa, entendeu? Vamos fazer. Por que tem que fazer? Porque é necessário.
Então, eu acho que nesse período de pandemia, outra coisa que ficou, que acho que está chacoalhando aí as pessoas, é a gente voltar para o necessário. Porque tem um livro do Kardec, que fala da justiça, esqueci o nome do livro, fala o Código Penal segundo o Espiritismo. Então, ele pega algumas questões do Kardec e coloca nesse livro. E aí ele fala que a coisa mais difícil para a gente fazer no mundo é o necessário, porque a gente se distrai, a gente quer fazer uma porção de coisas e a gente esquece do necessário. Então, nesse período de pandemia, a gente está sendo convidado a vivenciar o necessário, a valorizar o necessário, a olhar para os pais, né, a olhar para os idosos, porque a gente vê muito idoso cuidando dos netos, porque os pais têm que trabalhar. Essa outra realidade que o Sidney postou, né, que a maioria dos brasileiros são pobres. Então, a gente vê aí no Rio de Janeiro crianças de 7, 8 anos trabalhando no tráfico de drogas. Então, assim, como que a gente vai falar? E essas crianças, eu penso assim, essas crianças que trabalham ali, elas têm condições de serem adultos muito bem desenvolvidos, porque elas começaram a trabalhar cedo. Eles têm disciplina. Eles têm que trabalhar para sobreviver. Então, se eles conseguirem usar tudo isso para o lado do bem, eles vão vencer na vida, porque eles já são vencedores no crime. Eles não têm a preguiça. Enquanto nossos filhos ficam ali dentro de casa, controle remoto na mão, tudo facinho, a gente vê jovens aí que já tem uma história tremenda de trabalho, mas infelizmente num trabalho errado. Então, se a gente conseguisse pegar nossas crianças, nossos jovens e direcionar para um trabalho muito bem organizado, porque o crime é organizado e a gente vê que está dando certo, porque eles são organizados e são disciplinados, e a gente perceber que isso pode ser feito de forma oposta, a gente vai ter um mundo bem melhor, e esse mundo de regeneração vai conseguir ser implantado. Porque, assim, eles não têm escolhas, né? A gente percebe muitas vezes que eles trabalham ali por falta de escolha. Não tem trabalho, né? Não gera trabalho para eles. Então, se gerar, vamos pegar esses jovens, vamos direcionar eles para algo legal, para conduzir para uma tarefa nobre. Eles vão fazer, só que eles precisam de pessoas para isso. E é tudo muito natural, gente. A gente não pode querer pular etapas. Como a Cláudia falou, ela trabalha com crianças que têm toda uma estrutura. Né? As crianças mais pobres, elas não têm estrutura material, mas elas podem ter uma estrutura moral e intelectual também muito bem desenvolvida, porque acesso à internet todo mundo tem. Você pode não ter nada na sua casa, mas você tem um celular com um WhatsApp e você tem acesso à informação. Então, a gente tem que trazer essa informação para o lado da formação mesmo, da formação moral, e pegar todos esses conhecimentos, tudo que eles estão vendo ali, e falar assim, o que vocês vão fazer com isso? E vai, porque eles têm potencial para isso, né? Mas tudo dentro daquilo que nós já temos, e do que nós já temos para partir para desenvolver outras coisas. Né? Então, eu acho muito estranho assim, as pessoas ficarem assim, colocando de regeneração como se já fosse um mundo feliz, pula etapa. Né? E outros já vão colocar o mundo de regeneração como um mundo celeste. Então, não existe isso. Né? E a gente estava falando hoje em dia da carta, do WhatsApp, de uma porção de coisas. Eu fiquei lembrando dos livros do André Luiz, quando ele fala da volitação. Que quando o espírito pensa num lugar, ele já está ali. Então, se a gente olhar, a gente já está mais ou menos aí nesse caminho. A gente só não está lá, fisicamente. Mas, através da tecnologia, a gente pensou na pessoa, ela está na palma da nossa mão. Você pega o celular, ela está ali com você. Né? Então, assim, mas o que nós fazemos com tudo isso? O que define tudo na nossa vida é a nossa moral. Então, eu tenho a tecnologia, eu tenho escola, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o que eu faço com tudo isso? Para que eu tenho tudo isso? Para que eu tenho micro-ondas? Para que eu tenho máquina de lavar roupa? Se antes eu tinha que ir lá no rio bater roupa na pedra,
Hoje eu tenho a máquina que lava para mim, eu posso sair quando eu chegar, tá limpinha. Para que tudo isso, gente? Eu penso que tudo isso, que todas essas facilidades que nós temos, é para a gente ter mais tempo para o próximo. E a gente não fez isso. Nós nos perdemos com a tecnologia, nós nos perdemos, nós nos distraímos, e essa pandemia está trazendo a gente para isso, para a gente olhar para o nosso próximo, para a gente se olhar também, né? Para olhar para dentro da gente, o que falta, o que estava faltando. Era trabalhar esse relacionamento. E o que a Carlinha falou, né, me lembrou bastante uma fala que eu vi essa semana, que alguém perguntava para o Chico, assim, para o Chico Xavier, qual que era o segredo dele, né, assim, para ele ter uma vida tranquila, em paz. Aí ele fala assim, que graças a Deus eu me acostumei a viver com o necessário, né, aquilo que é necessário, sem nada além disso, né. Agora, pensando um pouquinho nessa questão, gente, também já trabalhei muitos anos com criança carente, muitos anos, assim. E, gente, eu vou falar uma coisa, eles têm uma habilidade, porque assim, a gente tem que pensar na vida da gente como habilidades, a gente desenvolve habilidades. Você pode não ser tão bom em ciência ou em matemática, mas se você pensar na logística que esses meninos têm, de desenvolver, por exemplo, eu dei aula para menino que com 10, 11, 12 anos era chefe da família, era rimo da família, entendeu? E ele cuidava, a mãe saía para trabalhar, ele cuidava dos irmãos e ele era responsável por esses irmãos. E assim, você viu uma preocupação dessas crianças, né? E em coisas assim, habilidades até de negócio mesmo, de negociar. E eu vi crianças que, inclusive, o pai foi assassinado por tráfico, né? Por ser o traficante do lugar, e a criança com 12 anos tomar o lugar do pai. Gente, tem que ter habilidade para isso. E às vezes a gente fala assim, é uma questão de escolha. A gente sabe que mas a questão social influencia sim. Os meninos, eu falo para vocês assim, que eu já perdi muita criança para o mundo. Muita criança boa, que você conversava com ela, você sabia que tinha alguma coisa boa lá, mas a situação dela foi tão estrangulou tanto que aquilo que ela tinha se transformou numa outra coisa, né? Então, assim, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar exatamente como a Carla falou. Se você tem hoje todas as facilidades, né, para você ganhar tempo com as coisas, a gente tem que cuidar dessas crianças, a gente tem que cuidar das nossas crianças, a gente tem que preparar essas crianças, a gente tem que dar o mínimo de condição para essas crianças. Né? Porque não adianta, e aí a gente volta na nossa conversa da discussão passada, que não existe uma perspectiva se a gente não tiver uma igualdade social, se a gente não tiver um projeto social, se a gente não tiver um trabalho humanitário. A gente nunca vai conseguir igualar isso, nunca. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte, porque a gente também é responsável por isso, sim. É como o Alexandre falou, a gente não vai ficar aqui assistindo isso. Eles estão chegando, eles estão vindo com algumas coisas, mas a gente acaba não permitindo, né? A gente, que eu digo assim, o sistema acaba não permitindo que eles desenvolvam todas as habilidades que eles têm, justamente por conta da situação de vida que eles têm que enfrentar. Agora, que eles têm muitas habilidades, gente, que eles dão um nó em pingo d'água e que eles, assim, conseguem fazer coisas que, olha, gente, nem a metade você conseguiria. E aí é que eu concordo com o artigo que o Eduardo colocou lá, quando eles dizem que eles são mais resilientes. Eles são, sim, mais resilientes. Porque a gente, se estivesse passando por metade do que eu vi muitas crianças passando, né, crianças que hoje já são adolescentes, que são essa geração, a gente não suportava, não. E eles estão lá, ó, sabe? Lutando. Eu acho que isso também merece ser falado. A gente precisa ter um mundo melhor, cuidar desse mundo, sabe? Para que eles também possam ter todas essas condições de se desenvolverem para poder melhorar o planeta também. São 3 citações que eu queria fazer. Uma delas é uma reflexão. Nosso país tem 500 anos, 520 anos.
Isso é nada se você considerar que a Europa tem casa que tem mais idade do que o nosso país. Então, eu considero o Brasil a primeira infância. E como nação, comete erros primários, fruto da sua falta de vivência, falta de idade, basicamente, de experiência. Esse é um problema master. Outro problema master que eu acho que a gente tem e eu vou trazer um outro ponto de vista aqui, que nem é de meu domínio, mas é só uma forma de pensar, é o tal da mãe solteira, né? Existem milhões de mães solteiras no país. A retidão moral que a gente está citando, que os jovens têm, eu acredito que deve-se muito a essas mães que, com mão de ferro, propôs uma criação 0% fora da curva, entendeu? Porque se não for assim, não sobrevive. E aqui eu vou dar um testemunho, o esforço que você faz para sair de um ambiente perverso como é a maioria do nosso país, é hercúleo. Então, qualquer um desses jovens que a Cláudia citou, por exemplo, que tem habilidades muito bem lapidadas, são lapidadas porque o ambiente é hostil. Então, só existe uma alternativa, que é a lei da sobrevivência mesmo, entende? Aí, beleza. Essas crianças, esses jovens chegam numa idade que fala assim, ele é responsável pela casa, ele é arrimo de família, ou ele é seja lá o que for. O esforço que ele fez, e isso é a crueldade da desigualdade que a Cláudia citou. O esforço que ele fez para ocupar aquela posição, para se impor e para dizer não tem outra maneira, se não for desse jeito que eu vou fazer, é hercúleo. Ele gastou toda a energia dele, que devia estar na formação, no aprendizado, no desenvolvimento de habilidades, ele gastou 90% da energia dele só para se manter vivo. Entende? E isso é uma pena. É uma pena que a gente viva num país tão cruel desta maneira, a ponto da gente achar que o seu filho, o seu sobrinho, que estuda numa escola, que faz uma aula extracurricular, que tem o que comer na mesa, que tem uma festa de aniversário, esse menino é privilegiado. A gente coloca no patamar de privilégio porque o ambiente é muito hostil. Então, o que acontece? A gente que tem recurso, não é riqueza, a gente que tem recurso emocional, estrutural, de conhecimento, a gente é responsável. A gente é responsável, é aquilo, né? O político falou, não pense o que você pode, o que a América pode fazer por você, pense o que você pode fazer pela América. É a mesma coisa nós. Não é pensar o que a sociedade pode fazer pela gente. É o que a gente pode fazer para a sociedade que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Aqui fugindo um pouco do espiritismo, mas se fizer um paralelo, o esforço é o mesmo, né? Qual é o mundo que vamos deixar para os nossos filhos e netos, né? Eu anotei umas coisas aqui, vamos ver se eu consigo achar nessa minha bagunça aqui. Vocês falaram, eu anotei. A Carla falou de resgatar o necessário, e acho que a Cláudia falou de uma frase do Chico, e eu tinha uma frase que era assim, quem é o verdadeiro rico? Eu falava que o verdadeiro, eu vou mudar inclusive essa frase a partir de hoje. Eu falava que o verdadeiro rico não é o cara que tem muito, mas o que precisa de pouco. Eu vou mudar. O verdadeiro rico não é o cara que tem muito, mas é o cara que sabe dosar o necessário, sabe o que é o necessário e para ali no necessário, não vai além do necessário. Isso é uma coisa que eu notei. Uma outra coisa que eu notei aqui também, acho que o Eduardo falou em Capela, os lados de Capela, e que tinha todo um desenvolvimento tecnológico, e aí eu emendo que
alguém falou também, não podemos, acho que a Carla falou que não podemos pular etapas, e aí eu entro com aquela frase, a natureza não dá saltos, e aqui me veio uma ideia maluca, que essa geração está muito acostumada, eles já nasceram com a internet, nós não, esse é um fato, eles já nasceram, assim, como eu citei lá atrás, né, eu precisava de 8 dias para chegar uma carta para mim, para saber o que estava acontecendo aqui no Brasil. E como a natureza não dá saltos, essa geração já nasceu conectada, online, tudo. Alguém falou em transparência, não sei se foi o Alexandre que falou, alguém falou assim, olha, o contraditório aparece rapidamente. Tá? Isso para mim não seria, se alguém quiser comentar, não seria um treino para aquilo que, já pensando na regeneração? Tá? Não seria um treino assim, porque quando nesses mundos mais evoluídos, você não precisa externar o seu pensamento, ele já tá ali, porque já tá no imerso, né, sei lá, no fluido cósmico universal, onde que for. Eu vejo a internet, essa abertura, essa transparência, alguém escreveu aí no chat, transparência, meio que um treino. Nós estamos nos treinando para deixar tudo às claras. E essa geração, alguém já falou lá atrás, falou, olha, é um pessoal que tem um senso moral muito aguçado. Eles não têm orientação, mas eles têm um senso moral aguçado, eles têm a transparência. O Eduardo tá rindo aí, quer comentar alguma coisa, Eduardo? Não, cara, você foi assim, cirúrgico, porque a Carlinha já tinha, né, dado a jogada peteca muito para mim, que eu gostei quando ela falou de ter tudo na mão, né? E se você for analisar, fazendo uma reflexão em cima do que você disse, cara, a gente sabe, né? A gente pode não ser os maiores exemplos da moralidade, mas a gente estuda a doutrina espírita já há alguns anos, desde a nossa juventude, e a gente já aprendeu as características do plano espiritual, de como o espírito se encontra lá. E aí eu fico pensando o seguinte, a gente acha que essa preocupação é apenas beleza, já tenho um pouco de conhecimento, então não vou demorar muito tempo lá no umbral, ou meu período de perturbação não vai ser tão grande, porque, querendo ou não, Deus vai considerar esses meus esforços aqui, né, na doutrina espírita. Mas aí, quando você olha os números que não mentem, os fatos, você percebe, cara, que às vezes as pessoas, elas ficam melindradas, elas deixam de se conversar com parentes, porque não soube absorver uma crítica que ela viu de uma pessoa próxima dela, e detalhe, às vezes ela viu essa crítica, mas assim, escondido, usando a palavra do momento, né, stalkeando, ou seja, às vezes eu posso estar lá fuçando o Facebook lá, por exemplo, do Sidney, e descobrir um monte de coisa que ele pensa ou a mim, ou a coisas que me fazem, ou que conectariam a mim, e como pode o Sidney falando isso, né? Poxa, quer dizer, às vezes a gente não sabe lidar com tanta informação que a gente sabe a respeito das pessoas, e aí, em algum momento, eu estou lá me encontrando no domingo, naquele grupo de amigos lá com o Sidney, sabendo exatamente um monte de coisa que ele pensa sobre mim, ou sobre as partes que me tocam. E aí, quando eu for para o plano espiritual, que é tudo pensamento, telepatia, e no mundo pós-regeneração, ou eu nem diria que seria pós-regeneração, por quê? Porque aqui, um cara como você, Antônio, que manja de ciência, sabe que a telepatia é um objeto de estudo da ciência, e eles não estão tão distantes disso, né? Para poder, uns arriscam dizer que vai demorar 10 anos, 15 anos, né? Outros dizem que a pessoa com um pouco de treino, as pessoas que são mais espiritualistas, já pregam que com um pouco mais de treino você começa, de alguma forma, a despertar essa característica. Enfim, eu vejo exatamente o que você falou. A gente está vivendo a era da transparência, que o mundo digital nos permite, e não estamos, se fosse fazer um pente fino, não estamos tirando boas notas, percebe? E aí, a gente preocupado com, será que eu estudei Kardec direitinho para poder não ficar muito tempo na perturbação? Eu estou me acabando em desarmonia quando eu estou rolando o meu feed de notícias lá, e estou vendo um monte de coisa que não me agrada, e eu não percebo o quanto eu me permito alterar a minha estabilidade emocional, porque eu estou diante de tantas visões opostas, estou julgando. Quer dizer, é óbvio que as pessoas do lado de lá não percebem,
Mas nós somos espíritas, eles devem sentir isso, correto? Em algum momento, porque a gente sabe que se eu pensar, se a outra pessoa estiver com a janela vibracional dela aberta, ela pode se, a gente pode sentir, a gente não brinca, ah, minha orelha vermelha está queimando, alguém deve estar falando mal de mim. A gente sabe que pensamento é energia, né? Então, olha que belo treino as redes sociais vão nos deixar para que a gente possa tanto se preparar para quando a telepatia for algo da humanidade, seja por chip implantado no cérebro ou não, não importa, não me preocupo com isso, ou pelo menos a curto prazo, quando daqui 20, 30, 40 anos, quando eu for para o plano espiritual, eu já me acostumar, né, com a telepatia que rola entre os espíritos. Eu gostei do gancho que você, né, jogou aí, muito bem, gostei. Carla, quem é Timóteo? Timóteo era um jovem de 13 anos, né, que conversava bastante com Paulo. Eles se encontraram e eles têm umas reflexões muito bonitas. Para quem trabalha com jovens, igual Du, na mocidade, é interessante ver Timóteo e Paulo, para a gente ver como que era o pensamento desse jovem, quando eles são espíritos mais evoluídos, como que eles pensam, né, as reflexões que eles têm, a visão de mundo que eles têm naquela época, né, do Cristo. E aí eu fico pensando, hoje em dia a gente tem tantos jovens bonitos, gente, como a Cláudia falou, dá para explorar. Né? A gente tem que explorar esses jovens. Às vezes a condição social que eles vivem, as pessoas com quem eles convivem, não dão essa oportunidade para eles, não confiam até. Então, a gente tem que acreditar nesses jovens, porque está tudo perdido, né? Está perdido, até pela falta de confiança mesmo, né? Da gente achar que eles são crianças, que eles não têm maturidade, mas eles têm sim. Eu só queria complementar, eu queria contar para vocês uma coisa, uma experiência que eu tive, que isso me encheu de esperança, sabe? Assim, eu já sou uma pessoa esperançosa, né? Mas assim, eu fiz um trabalho com os meus alunos o ano passado, eu passei para eles o discurso da Severn Suzuki, na Eco 92, os 6 minutos que calaram o mundo. Era uma menina de 13 anos na época, né, 12, 13 anos, e ela vai fazer o discurso, né, na Eco 92, e ela cala o mundo. Aquilo que ela escreve, aquilo que ela fala é de uma é de uma sabedoria, né, de uma coisa assim fantástica, né? E assim, é tão forte como o Eduardo diz, né? Pensamento, palavra, é energia, né? E aí, assim, eu ali toda, eu sou a professora motivadora que fico lá, né, fazendo aquela coisa, vocês vão mudar o mundo, são vocês que vão mudar o mundo, enfim. E aí eu passei o discurso para eles e pedi para eles fazerem o manifesto deles, né? Porque a Severn faz o manifesto e lê. Gente, vocês não têm ideia do que foi aquilo que os meninos fizeram. Eu estou falando de meninos de 10 anos, sabe? E assim, o manifesto que eles filmaram, a gente filmou eles falando, eles fizeram cartas de manifesto. E assim, eu de verdade me arrepia de ouvir, né? Me arrepia de ver uma menina como a Severn, como a Greta, que a gente está vendo agora, né? Como a Malala, que a gente está vendo. E é muito fácil a gente buscar isso e trazer para eles. Eles precisam ser estimulados, sim. Se eles tiverem o estímulo certo, eles produzem coisas que a gente não imagina que eles são capazes. Sabe? Então, assim, eu fico muito feliz de ver essa geração que se preocupa, sim, embora a gente sabe que muitos têm os olhos dos pais, que tem, né, essa coisa de como o preconceito, toda coisa que está ali envolvida, mas eu acredito muito que eles têm coisas muito boas assim para ofertar se eles tiverem um direcionamento correto, como a Carlinha está falando, se eles tiverem o estímulo adequado. Eu acredito muito nisso. Meus caros, acho que o tempo está esgotando. A gente podia passar para as considerações finais. Eduardo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Venha mais vezes aqui participar conosco.
E considerações finais que você quer fechar aí para nós aí, abrilhantar a sua visita. Olha, pessoal, eu que agradeço o convite, estar com vocês de verdade, para mim é especial, né? Eu, desde o primeiro programa que vocês lançaram, né? Ou até mesmo antes, quando vocês estavam cogitando lá no grupo, que eu não sou participante lá, mas eu tô lá, e eu achei fantástica a ideia, e realmente eu gosto, porque estar com vocês, mesmo não, assistindo, né, na televisão, da sala ali, é um passatempo saboroso. Eu gosto muito, né? E estar aqui presente, participando dessa conversa, que tem uma pegada assim, bem assim, bem leve, então é bem gostoso. Eu queria só deixar como um pensamento final, é que na regeneração, a gente sabe que a gente não vai desfrutar, né, de um paraíso, né, como a Carlinha e a Cláudia bem lembraram, né, e realmente a gente tem que levar em consideração que agora nós estamos sendo empurrados para uma evolução, né, aos trancos e barrancos, né? Sabemos que muitos que desencarnaram nessa pandemia, quando se despertarem sem saber muito bem o que aconteceu, eles vão perceber que eles merecem voltar para a Terra na regeneração, porque o simples fato de você estar no plano espiritual, longe das coisas que superexcitam a gente aqui encarnado, né, já é um primeiro filtro que poderá promover as pessoas para seguir adiante perto dos laços afetivos, né? Então, a gente não deve pensar na regeneração como assim um portal, né? Ó, você, sinto muito, o pai vai para a regeneração, o filho fica, e laços de amor seriam rompidos num processo bem, sabe? Então, essa é uma grande característica de quem, de alguma forma, se aprofunda e começa a desmistificar os mitos que a gente cria sobre esse tema de regeneração. E o jovem, ele vai ser simplesmente jovem, porque ele vai entrar no padrão dele e eles vão ser as formiguinhas que vão, de alguma forma, pôr em prática, por vontade própria, porque jovem não consegue ficar, assim, muito tempo parado, eles estão com a máquina de fluido vital deles carregadíssima. E nós que vamos ficando, já com um certo RG ficando mais antigo, nós temos que nos depurarmos ainda dos nossos vícios, principalmente porque estamos sendo empurrados para essa exposição. E aí, meu filho, a gente tem que, de alguma forma, dar o nosso melhor para esses jovens, acolhendo eles, para que eles sejam simplesmente jovens. E a gente, adultos melhores, honrando essa inter-relação. Era isso. E me convidem sempre que vocês quiserem, eu estou de coração e peito aberto para vocês. Vocês são meus amigos do coração. Agradeço. Nossa, não, de coração. Obrigado, Eduardo, pelas palavras, pela sua presença. Que Deus abençoe vocês todos lá no Jesus do Lar. Cláudia, aproveitar que seu microfone está ligado. Esqueci, desculpa. Imagina. Não, eu já falei demais hoje, assim. Então, eu acho que a questão que o Eduardo falou o fato da gente ajudar essa geração nos torna melhores. Então, eles são desafiadores, né? Quem é pai aí que está com uns adolescentes em casa, né? Sabe o quanto é desafiador para a gente ser pais e professores, no meu caso, né? Dessa geração, mas ao mesmo tempo eles me tornam pessoas melhores, uma pessoa melhor, porque eles me obrigam a ter atitudes melhores para poder ter com eles ser responsável a ponto de mostrar para eles um caminho melhor. Então, esse desafio nos faz também melhorar. Eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui. Eu só gostaria de agradecer nesse tempo de empoderamento e tal, não sei o que, eu gostaria de agradecer às Marias do Brasil por estarem criando filhos moralmente responsáveis, mesmo quando o ambiente é hostil. Se existir alguma evolução para a próxima geração, a gente deve às Marias do Brasil. O exemplo é tudo, né? Então, assim, eu penso que a gente, como mãe, como cidadã, a gente tem que ser cada vez melhor
porque sempre tem um jovenzinho de olho na gente. Ou é filho, ou é sobrinho, ou é vizinho, né? Alguém que vem no prédio, eles são muito observadores. Né? Eles estão sempre observando os mais velhos. Então, a gente tem que dar o exemplo, tem que estar de coração aberto. E com relação às minhas filhas, assim, eu fico pensando, assim, antes delas reencarnarem, elas já tinham uma família lá no plano espiritual. Elas já tinham pessoas que cuidavam delas e que me entregaram. E elas vêm com tarefas definidas, né? Então, a gente tem que pensar todo dia, a gente que é espírita, o que eu estou auxiliando para que elas não percam essa reencarnação? Para que essa reencarnação delas seja rica. Por que eu sou mãe delas? Por que elas me escolheram? Né? E existem os reajustes, existem os resgates, existe uma porção de dificuldades que elas vão ter que passar, que não são as mesmas que eu passei, mas o que eu posso fazer para estar auxiliando? Porque eles também têm bastante dificuldades, principalmente nessa fase, né? Que vai abrindo os outros chakras, né? Que eles vão se fixando mais na Terra, que eles vão definindo o espírito, eles vão trazendo as tendências. Então, é algo que tem que ser bem estudado, sabe? Eu acho que a gente tem que parar e pensar bastante nesse início de mocidade, esse início da juventude, né? Porque é um período bem difícil para eles, porque uma hora a gente trata eles como criança, outra hora nós tratamos eles como adultos, desrespeitando se naquele momento eles são crianças ou se naquele momento eles têm maturidade para ser adulto. Então não é fácil, principalmente essa parte espiritual, né? Que eles são recém-chegados, né, gente? Se a gente for ver, são recém-chegados. E aí a espiritualidade está indo embora, está deixando eles terem mais autonomia e passa o bastão para a gente. Quero fechar bem rapidamente aqui, eu acho que é só um ponto para a nossa reflexão. Eu acho que a gente acabou convergindo num ponto que nós temos que ajudar, nós temos que orientar esses jovens aí, não esperar que eles façam tudo, porque eles precisam de muita ajuda e essa ajuda tem que vir da gente. E nós só vamos conseguir ajudar efetivamente se nós nos melhorarmos, se nós falarmos e agirmos com coerência. Caso contrário, além de nós perdermos a nossa chance, nós vamos fazer com que eles a percam a deles também. Muito obrigado aí pela participação de todos, espero que vocês tenham gostado, vocês que estão nos acompanhando no Spotify, no Deezer, no Apple, não se esqueçam aí também, quem está acompanhando no YouTube, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e até a próxima, até logo.